A ideia deste vídeo é explorar um pouco mais o conceito Bunny, a respeito do qual já até fizemos um vídeo no canal e que deixaremos em destaque no final. Bunny, para quem não assistiu ao vídeo anterior, diz respeito ao fato de estarmos vivendo em um mundo cada vez mais frágil, ansioso, não linear ou imprevisível e incompreensível. O termo Bunny vem da inicial dessas palavras na língua inglesa. No vídeo anterior, apresentamos a nossa interpretação sem que conhecêssemos a opinião de quem criou o termo, e é isso que traremos hoje. O mundo Bunny no ponto de vista do criador do termo, o antropólogo, historiador e cientista político Jaime Camil, que em função de sua expertise em várias áreas do conhecimento, é reconhecido como um futurólogo, aquele tipo de pensador que busca antever situações que estão por vir, baseado em uma análise crítica do momento presente. Como sempre, agradecemos sua presença no canal e pedimos seu like, sugestões de temas, que se inscreva no canal e que ative o sininho das notificações para receber nossos novos vídeos. Vamos a alguns pontos que Camil falou, tendo em mente, entretanto, que a ideia não é explorar os termos em si, mas aprofundar um pouco nas teorias que estão por trás do raciocínio do autor e que levaram à ideia de fragilidade, ansiedade, não linearidade e incapacidade de compreensão. Hoje focaremos na ideia de estrutura, pois, segundo Camil, estamos em uma era de caos, uma era que rejeita de forma intensa, de maneira quase violenta, as estruturas. Eu já vou explicar o que é estrutura, mas continuando o pensamento do autor, não é uma simples instabilidade, é uma realidade que parece resistir ativamente aos esforços para entender o que está acontecendo. Estrutura, de maneira simplificada, é aquilo que estabiliza a sociedade, como se fosse o esqueleto do corpo, e, segundo o autor, ela não está passando por um processo de instabilidade passageira, mas de destruição diante do caos político e climático que o mundo já estava passando, e não apenas o Brasil, adicionado pela questão da pandemia em 2020. E por que agora seria mais preocupante? Exatamente por causa do conceito de estrutura. As estruturas foram criadas para nos dar segurança enquanto sociedade. E que estruturas são essas? São várias. Por exemplo, o conceito de Estado-nação, a religião, a justiça, a política, outras mais recentes como a educação moderna e por aí vai. Vejamos o que ocorre com essas estruturas e por que elas poderiam estar ruindo. Começaremos pelo conceito de Estado-nação, que de maneira simplificada diz respeito à ideia de país. O mundo hoje está dividido em fronteiras e cada um desses territórios possui instituições voltadas à garantia da segurança de seus habitantes. Digo segurança em escala ampla, ou seja, proteção contra invasões externas, segurança pública interna, mas também temas ligados à economia e ao emprego. Entretanto, cada vez mais os países se mostram insuficientes para lidar com essas questões para as quais eles foram criados. A ameaça externa pode ser um vírus, e os países, em sua maioria, se mostram incapazes de impedir a disseminação interna. O emprego em um mundo dinâmico pode mudar de um país para outro antes que os governantes locais ajam para tentar mudar essa situação. Questões climáticas que podem levar a secas ou enchentes são causadas a partir da ação de vários países, de forma que mesmo que se faça tudo certo em um local, será impactado por coisas erradas que acontecem em seus vizinhos. Na Europa, é comum a poluição de um país causar problemas em outro, e até os governos resolverem essa parada, muita poluição vai passar de um lado para outro. As invasões não ocorrem apenas na sua casa, cidade ou país. Os bandidos clonam seus cartões bancários, seus celulares, suas contas nas redes sociais e, praticamente, a ação de proteção da polícia é insuficiente para lidar com isso. Ainda na esfera do país, a política é um capítulo à parte, e até evitamos falar aqui no canal. Onde há democracia, elegemos políticos para cuidar das nossas demandas, mas o noticiário que invade a nossa vida diariamente mostra que, na verdade, os políticos em geral cuidam mais de negócios escusos que destroem não apenas as poucas riquezas dos países, mas a nossa própria esperança no futuro. Onde não há democracia, não vou nem comentar, mas é impressionante e assustador como em países democráticos há grupos que defendem regimes ditatoriais em que não se pode nem reclamar, sob risco de perder a vida. Note que estamos falando ainda do conceito de estrutura, e só de uma delas, o conceito de país ou Estado-nação. A teoria de Camil ela vai muito além disso, e não conseguimos passar da primeira etapa. Para compensar isso, como sempre tentamos trazer algo prático, que nos ajude a entender a teoria, vamos descer um pouco mais
aproveitando a ideia que tenho ouvido de que nosso país encontra-se cada vez mais dividido na esfera política, mas não apenas nela. Isso pode ser visto, na verdade, como um sintoma Bunny, pois demonstra a fragilidade de algo que já foi sólido, como era a nossa visão do país há poucas décadas. A própria noção de, por exemplo, Seleção Brasileira de Futebol, que era uma marca registrada do país, foi esmigalhada e se tornou tema de debates políticos intermináveis. Algo muito sólido se tornou quebradiço. Praticamente, no momento em que preparo este vídeo, a Seleção Brasileira de Futebol desapareceu como forma simbólica de união nacional. Não à toa, muitos brasileiros têm buscado um jeito de ir embora daqui, pois o conceito de Brasil já se mostra frágil, causa ansiedade, mostra-se não linear ou imprevisível e, portanto, incompreensível. Frágil pelos motivos já expostos. A respeito da ansiedade, nas palavras de Cássio, a ansiedade carrega consigo uma sensação de impotência, um medo de que não importa o que façamos, sempre será a coisa errada. Em um mundo ansioso, toda escolha parece ser potencialmente desastrosa. Juro para vocês que ao ler essa frase, me lembrei das próximas eleições que se avizinham e entendo por que tantos querem ir embora daqui. Nosso país se mostra não linear, pois não fazemos a mínima ideia de como será o próximo ano. Não falo de um futuro distante, falo de um futuro próximo. E também não segue uma linha, ou seja, é imprevisível, fazendo uma espécie de zigue-zague que deixa insegura não apenas as novas gerações, mas a minha também. Não há uma sequência de crescimento organizado. As coisas acontecem por acaso, sem planejamento, como se estivéssemos à deriva, tornando tudo imprevisível. E tudo isso carrega a noção de ser incompreensível. Tentando resumir o que trouxemos, Bunny não são apenas letrinhas a serem explicadas, elas são o resultado de algo mais profundo e multidimensional que ocorre em escala global e, obviamente, também por aqui. Explicamos, a partir dos conceitos do próprio criador do termo, usando uma única base teórica, que foi a ideia de estrutura, e para exemplificar, usamos uma única delas, o conceito de Estado-nação ou país. Pense agora em tantas outras estruturas que passam pelo mesmo problema, como a religião, o conceito de justiça e a própria política. Como exemplo, pegue a educação. Mudanças na ciência e na tecnologia demandam mudanças na educação. O resultado é uma educação Bunny, pois é frágil, afinal, não se firma, pois está sempre em transformação, com alunos, professores e administradores escolares ansiosos, novos sistemas surgindo e outros deixando de ser usados, o que torna tudo muito difícil de ser compreendido. E o que vocês acham do Bunny? É o simples resultado do desenvolvimento humano na Terra? Ou será que haveria grupos que promovem a fragilização das estruturas para se darem bem? Faz sentido isso? O que vocês acham? Deixe sua opinião nos comentários e nos ajude encaminhando esse vídeo aos seus colegas. Grande abraço e até a próxima!